Tudo bem, gente? Vocês conhecem Cesare Lombroso, o pai da criminologia moderna? Ele foi um italiano, nasceu na cidade de Nápoles, estudou medicina e cedo ele já foi ser auxiliar médico no exército italiano. Uma coisa que fascinava ele era os criminosos, como eles se comportavam, né? E ele escreveu muitos volumes, né? Depois de ter feito testes, digamos assim, experimentos, não científicos, lógico, né? Em milhares de soldados, principalmente, na sua época, né? E as teorias dele, que são consideradas, né, racistas e já saturadas, antigas, mas tem coisas muito boas em Cesare Lombroso. É necessário peneirar muitas coisas para que se tire aquilo que é bom, né? Para que fique apenas a polpa e que o bagaço seja jogado fora. Assim como em muitos outros autores, né? Ele tinha uma concepção que confrontou a Igreja Católica do criminoso nato, aquele que nasce para cometer crimes, para delinquir. Para ele, as pessoas, os psicopatas, eles nascem psicopatas, nascem, se desenvolvem e morrem assim. Não tem cura e não tem tratamento. Ele estudou muito isso ao longo da sua vida. Por isso até também tem o título, né, de pai da criminologia. Não é à toa. Tem muitas coisas boas. Mas o racismo, né, que nós podemos ver, o preconceito, que até comparável até ao conceito ariano de Hitler, né, coisas hediondas, horríveis, é notório também em suas obras. Como, por exemplo, ele dizia que podemos identificar um criminoso a partir das medidas, né, do seu crânio, né, por exemplo, um queixo avantajado, predileção por tatuagens e assim por diante. Coisas que não, lógico que não tem embasamento científico, mas tem coisas interessantes na obra dele, que por exemplo, um extremo narcisismo dos psicopatas, a megalomania deles e também o fato de que eles debocham até da morte, até da própria morte deles, né? Quando estavam na cadeia e estavam prestes a serem executados, eles mesmos davam gargalhadas disso, né? Isso é relatado no livro O Homem Delinquente, que é a sua principal obra, e assim como também ele diz que a maioria dos psicopatas não tem sensibilidade. Sensibilidade, que eu estou falando, corporal. Por exemplo, muitos deles se machucavam e não sentiam dor nenhuma, não expressavam dor, eles até riam disso, né? Matavam por motivos torpes, cometiam coisas absurdas por motivos torpes. Então, essa questão do absurdo, né? Do absurdo do crime ser tão banal para eles e ser motivo de chacota para eles é algo que o intrigou muito e que é visto até hoje. Pessoas que matam por motivos banais. Simplesmente porque eu não gostei da forma com que ela me tratou. Aí ele dá muitos exemplos. E quando você vê hoje, por exemplo, um crime bárbaro, um
crime cruel, que nem um criminoso horrível, um criminoso muito que tem um histórico muito forte de violência não cometeria, né? E até esse criminoso ele sente náuseas quando vê uma notícia de um crime tão bárbaro, tão cruel, né? Que tão vilipendioso. Você só pode chegar a uma conclusão: esse crime foi cometido por um psicopata, como por exemplo degolar uma pessoa, né, estuprá-la, depois praticar necrofilia, jogá-la num poço, por exemplo. Depois, 5 dias depois, né, esse cara, por exemplo, sente saudades da sua amante, da sua namorada, da sua ex-esposa, né? Ele issa ela do poço e gruda a cabeça, né, com arames ao corpo e pratica necrofilia. E são coisas absurdas que se cometem. Então esse mundo bizarro, né, Lombroso ele cunhou um termo chamado atavismo. O atavismo seria o que? Né? Ele era darwinista e ele dizia que o atavismo seriam essas criaturas, né, que nascem com esse potencial para matar, para delinquir, para cometer crimes mesmo. E tem um senso de percepção do mundo tão desgraçado, né? Eles nasceram como se fossem seres que nasceram em outra época, seres de outros tempos que nasceram hoje, que seriam, por exemplo, um primitivo, né, que nasceu nos dias atuais.